Eu e Nicole nós nos conhecemos em 2004, no Santa Mônica. Era primeiro ano no ensino médio. Eu já tinha encontrado com ela algumas vezes, mas nunca tinha nem falado com ela. Inclusive nesse ano a gente não estudou junto. Eu tinha mudado da turma da manhã para a turma da tarde, mas a gente nunca... Passou um ano inteiro, a única coisa que eu falei com ela é que eu pedi um liquid paper para pagar um negócio no caderno. Sentavam ela e mais três amigas, né? Ravine, Aline e a Ivna. E elas sentavam sempre no mesmo canto, todo dia, no mesmo cantinho, todo dia. Era praticamente inacessível, né? Que elas sentavam no canto e as outras três sentavam em volta, né? E passou um ano, a turma diminuiu, né? Que a gente foi fazer o curso técnico, a nossa turma que tinha quase 40 pessoas ficou com 20, 21, né? E é aí que surgiu a oportunidade da gente se conhecer, né? E com isso a proximidade entre as pessoas aumentou, como reduziu bastante, e as pessoas que estavam lá, né, eram mais próximas. A minha amiga, que era uma das que eu ficava junto, era amigona de um menino que era amigão dele. Então acabava que um senta junto com o outro e aí vai juntando todo mundo. E aí a gente ficou, e aí a convivência era muito mais agradável do que na primeira turma, tinha uma relação muito mais assim, descontraída do que aquela coisa, até porque a gente ficava o dia inteiro na escola. Então não tinha como você não conviver bem com aquelas pessoas que estavam lá. Então aí a gente ganhou muita proximidade, não diretamente com ele, mas de uma forma geral, inicialmente. E aí eles ficavam me zoando, eu tinha um amigo... Rafael, ele ficava zoando, ele era próximo a mim. Aí ficava zoando os dois, ficava chamando ele de batuta e tal. E eu nunca tinha namorado ninguém. Então, isso pra mim era tudo pra mim era assim, muita coisa, sabe? Falar com o menino, tipo, não posso fazer isso, que tipo, sabe? Aí eu ficava assim. E eles ficavam assim, alguém descobriu que eu nunca tinha ficado com ninguém. E foi tipo... a morte pra mim, porque eles ficavam me perguntando toda hora e eu achava que eles estavam querendo me zoar, me sacanear e eu ficava tensa, assim, qualquer coisinha eu já ficava na defensiva, o tempo inteiro na defensiva. E a gente estudava de manhã e à tarde, né? E à tarde a turma era menor ainda e a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, né? Trabalho da escola. E teve um dia que acho que a amiga dela, que ia sempre junto com ela pra casa, que já era noite quando a gente saía, ela não foi pra escola nesse dia, né? Aí eu perguntei se ela queria que eu acompanhasse, aí eu fui junto com ela até a casa dela, a gente foi conversando, né? Esse dia, desde então, aí a partir desse dia, quase todos os dias eu ia acompanhando ela, né? Aí a gente ia conversando, trocando ideia, enfim, aí as coisas foram evoluindo, né? Aí, pô, cada dia parava, quando deixava ela, ficava um pouco mais. Os pais dela já ficavam de olho lá de cima, a irmã dela também ficava cheia de maldade já, né? Aí chegava em casa, ficava perguntando quem era, não sei o quê. Aí, de vez em quando chegava lá e pedia pra beber água, não tinha nada pra falar, eu pedia pra me dar um copo d'água só pra estender um pouquinho mais, entendeu? Isso foi se estendendo muito tempo, tudo assim, desde quando a gente começou a se falar até a primeira vez que a gente ficou junto, foram uns 8 meses mais ou menos. Na verdade, eu sabia que ele tinha algum interesse, mas eu não sei se eu não tinha ou eu tinha medo de ter, sabe? E ele falava as coisas pra Ravine, que era pra ela não me contar, mas ela chegava em casa e me ligava na hora que ela chegava em casa, aí ela me contava e o fato de eu saber que ele tinha algum interesse me deixava mais na defensiva ainda, porque eu tava achando que ele, sei lá, queria só a farra, queria me sacanear, porque ele era um filho da mãe, ele descia pro recreio, era um monte assim de menininha em cima dele, descia no recreio das outras, tipo assim, das mais novas, então, não, isso não vai dar certo, sabe? Eu já tinha na minha cabeça que aquilo não ia dar certo.
Aí, tá, e Ravine me falava as coisas. Nicole, o que você acha do Marco? Aí eu, sei lá, Ravine, tipo, eu nunca sabia de nada, sei lá, o que tem ele? E ela, não, pensa com carinho, não sei o que, vocês dois iam ficar tão bonitinhos. Eu, não, nada a ver, esquece isso, nada a ver. Aí tá, e continuava na história do nada a ver. Aí passou o tempo, a gente tendo as aulas, voltando pra casa, e aí Ravine não ia mais. Depois de um tempo a gente ia sozinho. E aí mesmo assim ele continuava falando com ela, né, as coisas, e ela tentando me botar uma pilha e eu fingindo de morta, não tava nem aí. Só que Marco muito espertinho, tipo assim, ele não copiava nada, não fazia nada, não prestava atenção em nada e pedia pra eu, e eu sempre fui estudiosa, e ele pedia pra eu ajudar. Só que eu, trouxa, eu ia e ajudava, inocente, e ajudava. E todo mundo assim, zoando muito, todo mundo tipo já assumindo que a gente já tinha alguma coisa. Mas na minha cabeça eu não estava fazendo nada demais e eu não tinha nada com ele, realmente não tinha nada. Aí foi passando o tempo, né? Aí fui começando a perceber que realmente estava sentindo alguma coisa diferente por ela, né? Não era como a gente sentia por outras pessoas, era um negócio bem diferente, até porque a gente nunca não tinha nem beijado ainda, nem dado o primeiro beijo. E foi até estranho porque, se eu não me engano, era a primeira vez que eu estava sentindo uma coisa desse tipo, por alguém que eu nunca nem tinha beijado ou dado um abraço diferente, enfim. Mas conforme foram acontecendo as coisas, a gente inclusive andava de mão dada junto, sem estar namorando. Pois é, era paquera, não sei o que e tal. E teve um dia que os amigos estavam querendo ir para o show do Paralamas, se não me engano era na Expo de Itaguaí, né? E a gente foi junto. A gente estava no show, aí teve uma música que eles tocaram que tocou literalmente, né? Que foi Cuide Bem de Seu Amor. E dado o momento do show, ele pediu para quem estivesse com amor ali perto para levantar a mão, né? Pegar na mão dela e levantar. E não sei por que eu peguei e levantei. Levantei a mão dela, né? A bichinha começou a suar, a mão dela começou a suar, ficou nervosa e tal. Mas, enfim, não tirou. E ali eu comecei a perceber que eu estava sendo correspondido, né? Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem. E aí nas férias também a gente se encontrava muito e era engraçado que a gente conversava muito, né, pelo MSN. E em Santa Cruz, não sei se ele não conhecia nenhuma lan house que ele gostasse, enfim, ele ia muito jogar CS, era viciado em CS e ficava jogando e às vezes no MSN comigo, ele dava uma revezada. E aí ele ia muito pra casa da avó dele jogar com os primos e tal, então eu já até sabia, tipo, da rotina. Ele ia pra casa da avó, a gente ia ficar no MSN, e era horrível que naquela época a internet de escada só podia ser depois de 2 horas de sábado, e tem a minha irmã também, né? Então era revezamento, cada uma ficava 1 hora, só que era assim, sempre a hora que ele entrava não era a minha hora. Aí eu tinha que ficar brigando com Monique, aí Monique ficava com raiva, pô, mas por que essa garota tem que entrar agora? Não sei o que, ela sempre ficava assim, mas acabava cedendo. Tinha dia que ela tava meio chateada, ela não cedia não, e eu ficava, tipo, querendo muito falar com ele e não dava. Aí a gente conversava, assim, coisas sempre genéricas. Aí passou um tempo, nessa época que eu disse de problemas, assim, né? Eu não tinha religião, assim, minha família sempre foi católica e eu não frequentava a igreja. E Ravine, essa minha amiga, ela é evangélica e tal, então ela chamou a gente pra ir à igreja dela um dia. Aí a gente foi. Nesse dia, cara, foi muito engraçado, porque a gente foi à igreja de manhã e ele ficou lá em casa, tipo, até de noite. E a gente ficou na escada conversando, tipo, o dia inteiro. Que aí foi o dia que ele falou que gostava de mim. E assim, a gente ficou
conversando muito tempo, mas assim, eu já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer, mas eu não estava preparada. Aí ele falou que gostava muito da minha companhia e que gostava muito de mim de uma forma muito especial, mas que ele não sabia como dizer aquilo, que ele sabia que eu não ia aceitar de cara, que ele sabia que não era pra bagunça e tal. E tipo assim, o mais engraçado é que ele não falou olhando pra mim, ele me abraçou e falou, tipo, de costas, sem olhar pra mim. E aí perguntou se eu queria ficar com ele. Aí eu falei que eu não sabia, né, porque meu nome devia ser indecisão. Eu falei, não sei, aí passou, não ficamos nesse dia. Aí continuamos lá, aí a gente tava ouvindo o CD da Pitty. Nesse dia a gente ouviu o CD 2 vezes inteiro, pra você ver quanto tempo a gente ficou. Ficou lá conversando, lá na escada. Aí ouvimos o CD, nessa época eu acho que tava tocando a música Temporal. Aí a gente conversando tudo e não aconteceu nada e passou também, ele foi embora. Conversamos mais nada e ele dando mais insistida, não vou pensar. Aí todo dia ele me levava em casa, e aí, pensou? Aí eu, não, vamos esperar, tá. Aí nessa mesma semana, na verdade não me lembro se era nessa mesma semana, mas eu acho que era. Ia voltar, não, sei lá, não lembro. Aí em alguma semana próxima a isso, que eu fiquei ainda enrolando um tempinho, aí numa quinta-feira, era o único dia que a gente não tinha aula, era quinta de tarde. A gente não tinha aula e aí as meninas iam lá pra casa fazer trabalho. Nós 4 éramos um grupo. Aí fizemos o trabalho e tal, tomamos banho de piscina, ficamos no quintal. Aí elas foram embora e é óbvio que ele não foi embora. E aí a gente tava ouvindo aquele programa de 6 horas, Top Hit. Aí tava ouvindo Top Hits e minha irmã tava sentada lá no quintal da minha casa, ela tava sentada virada pra parede e aí a gente tava na rede, sentado, né? Um lugar super propício. Os dois, um sentadinho do lado do outro. E ele tava fazendo carinho assim na minha cabeça e me deu um beijo no rosto. Aí eu dei uma viradinha assim, tipo, pra pegar mais pra trás, né? Aí ele foi beijando assim, aí me deu um na trave. Aí eu dei uma fugida. Aí eu fui corresponder o beijo, mas eu não ia dar o beijo na boca. Aí ele foi e virou rápido, filho da mãe. E aí a gente ficou. Aí eu acertei, entendeu? Aí foi engraçado. Né? A primeira vez que a gente tinha se beijado, acho que foi a primeira vez que ela tinha dado um beijo na boca. E aí teve uma coisa que foi engraçada, a gente ficou conversando e tal. Depois disso eu fui embora e o pai dela, como eu já estava indo todo dia na casa dela, o pai dela era sacana também, ficava perguntando para ela, e aí, é BV, é BV, é BV, é BV? E ela sempre respondia que sim, que era, não sei o que e tal. Aí nesse dia, não sei porquê, também perguntou, e ele, qual era BV? Ela falou, não. Aí ele, o quê? E todo mundo tava lá na casa dela e ninguém acreditou. Ela falou, não, gente. Não sou. Aí a Monique ficou morrendo de raiva, porque a Monique queria beijar alguém antes dela. E a Monique é mais nova que ela. E ela Monique até hoje fala que ela tinha raiva da Nicole por causa disso. E assim, eu lembro dele falando assim, a gente tá ficando, mas a gente vai namorar, então por que a gente não começa a namorar agora? Aí eu, é mesmo, né? Então tá, aí a gente começou a namorar. Aí vieram as festas de família, né? Aí a rotina normal do namoro. Todo mundo sempre botando muita pilha, os amigos, assim. E quando todo mundo descobriu que a gente tava namorando de verdade, foi o boom, né? Porque demorou só uns 3, 4 meses para isso começar a acontecer. Então, foi assim, até que enfim, já sabia, pensei que tivesse sido antes, não sei o quê. Aí a gente viajou para Saquarema com minha família, e aí não teve nenhum marco importante. Aí, e foi engraçado assim, né, porque a gente se conheceu numa época que os dois eram muito... Eu tinha 15 anos, ele tinha 16, mas a nossa diferença são de 4 meses.
de idade. Então a gente era criança, assim, né? Não criança, mas não tinha uma maturidade, assim. Foi passando o tempo e a rotina mudando, a vida toda mudando, né? Tipo, uma fase importante de decisão, pré-vestibular, formatura, né? Decidir o que quer fazer da vida. Isso tudo a gente estava junto e ele sempre me ajudou muito, sempre foi muito parceiro, assim, nas decisões, sempre foi muito bonzinho. E aí fiz pré-vestibular, né? E ele ia me buscar no pré-vestibular com a bicicletinha. Ele sempre me levava com a bicicleta para casa. E a bicicleta tava lá, até o carro, firme e forte, coitadinha da bicha. Me levava lá de fora até em casa. Todo dia ele ia me buscar, tarde da noite. E essa época do pré-vestibular, e aí passou o tempo. Aí, graças a Deus, né, chegou a hora do descanso, que foi quando ele ganhou o carro. Sendo que ele tinha medo de dirigir à noite, a mãe dele não gostava muito que ele dirigisse à noite, mas aí foi indo. Aí a gente foi treinando, né, ele foi treinando, dirigir, até que a gente ganhou mais liberdade. Aí, essa época isso aí já tinha passado uns 2 anos, né, uns 2, 3 anos de namoro. E aí, logo depois, né, essa época foi a época que eu entrei na Crisma e ele nunca foi muito de ir à igreja. Ele ia raramente à missa comigo, às vezes eu ia sozinha com minha irmã, ou às vezes até sozinha que minha irmã ia, tipo, perto da casa de alguma amiga. E ele queria que eu ficasse faltando para ficar com ele, e isso, na verdade, começou a conturbar o namoro, porque antes a rotina de um era para o outro e do outro era para um, entendeu? Tipo, era só a gente e acabou. Só que aí começaram a ser inseridas outras coisas na rotina. E fui passando um tempo, né, de namoros, se não me engano, em 2009, né? Eu estava passando um momento muito turbulento, enfim, não sabia mais se eu queria continuar namorando, se eu não queria. E tinha muita dúvida sobre isso, o que eu realmente estava sentindo por ela ou não. E que ela tinha, se não me engano, tinha passado na faculdade também. Eu não lembro, tava com muito ciúme, né? E nessa parte foi no iníciozinho do ano, janeiro de 2009, se não me engano, e também por causa da igreja, que eu não suportava a igreja católica. E não aceitava dela querer ir direto e tal, não sei o quê. No final de semana a gente quase não estava se vendo, porque se enfurnava dentro da igreja o tempo inteiro, né? E no finalzinho de janeiro, acho que foi dia 30 de janeiro, ou 31, não lembro, eu terminei o namoro com ela. E assim, parece que a gente só se dá conta de que a gente gosta de uma pessoa quando perde, né? E foram dias muito doídos pra mim, tenho certeza que pra ela também. E a gente tava brigando muito também. Enfim, eu queria uma coisa, ela queria outra, aí acabava que virava briga. Aí eu tinha pensado já em terminar. E terminei. E nesse meio tempo aí a gente continuou conversando muito, né, mais até do que a gente conversava antes. E eu tinha pedido para voltar, né, depois de um tempo, né. Só que aí ela acho que não queria, ficava meio assim, meio assado, né. E o negócio que estava me matando muito por dentro, né, porque quando perde, né, a gente parece que o sentimento aumenta, né? Tudo aumenta, tudo fica de forma mais agressiva, né? E a gente saiu um dia para conversar, né? Se não me engano a gente ia pro cinema. Acabou que nesse dia lá na parte de dimensão a gente discutiu e eu saí, enfim. Depois eu levei ela em casa, a gente brigou, achei que dali também não saía mais nada. Né, fui seguir minha vida, ela seguia a dela, até que teve um dia que eu fui trabalhar e eu saí um pouquinho mais cedo, né, era uma terça-feira, dia de missa da Vitória, né,
E eu não sei porque eu estava sentindo que eu normalmente saía às 7 horas no trabalho, né, 19 horas. Nesse dia eu saí às 17, né? E eu tava voltando do trabalho, quando virei a curva ali eu vi que tava tendo a missa, né? Eu já tava sentindo uma vontade muito grande de ir lá, de ir à missa. Nesse dia, não sei porquê. Aí eu fui, quando nem tinha encontrado com ela, encontrei com a mãe dela. E foi uma missa assim que foi muito forte, me tocou muito essa missa. E aí, passou a missa inteira, assim, claro que eu tava com aquilo, né, no meu coração, pensando, e a missa foi, assim, Deus é Deus, porque a missa foi totalmente voltada para coisa de perdão. E assim, uma coisa que não é tão abordada, mas ele falou muito de namorado. Tipo, muito estranho. Eu ficava pensando, gente, como assim? Tipo, por que isso? E eu ficava pensando assim, cara, o Marco tinha que estar ouvindo isso, ele tinha que estar ouvindo isso. E eu ficava assim, mas ao mesmo tempo que eu queria que ele ouvisse, eu não estava disposta mais a falar para ele nada daquilo, sabe? Tipo aquilo de ser portadora da Boa Nova, eu não estava disposta, eu não ia falar para ele. Aí, acabou a missa, foi muito lindo, assim, não lembro de detalhes, mas foi muito bonita. Acabou a missa, a adoração, tudo, e eu fui encontrar com minha mãe. Aí minha mãe deu uma pontadinha assim para trás. Aí eu olhei assim e já achei estranho, né, porque terça-feira ele voltava do trabalho, chegava quase 7 horas já em Santa Cruz, e ainda tinha o fato dele ter aversão à Igreja Católica. Então, Marco, em uma missa da Vitória, que demorava pra caramba, era a missa de aniversário da missa da Vitória, eu acho, foi com o Padre Silvio de Barros, demorava pra caramba, ele já não gostava nem de ficar na missa de domingo, então, tipo, nunca ia imaginar ele ali, né? E aí minha mãe foi e apontou assim, eu já achei muito estranho, e ele tava com cara de choro, né, tava com carinha de criança assim. Aí, mas eu fui firme, assim, fingi, tentei ignorar a cara dele, falei, normal, ué, tá fazendo o que aqui? Até parece, não sei o quê. E a minha mãe fez assim, não faz isso com ele não. Minha mãe sempre defensora. Não faz isso com ele não, Nicole. Aí depois ela me contou, né, ele tava um pouquinho longe, ela me contou que na hora da adoração ela tava ouvindo uma pessoa chorando, mas ela nem se ligou não. Aí quando ela resolveu olhar para trás, era ele que estava chorando e ajoelhado, chorando muito. E assim, ela me contou isso, não me contou sucintamente ali naquele momento, só que ele estava chorando muito na missa. Mas assim, eu já estava balançada, mas eu não queria demonstrar, porque eu ainda estava, né? Eu sou meio tinhosa, então eu não queria dar o meu braço a torcer. Aí meu pai estava sem carro nessa época, meu padrinho que ia levar a gente em casa. Aí ele falou, não, pode deixar que eu levo vocês em casa. Aí eu, não precisa não, meu padrinho vai levar a gente. Aí minha mãe, não, Nicole, deixa ele levar a gente em casa. Aí eu, tá bom então, vamos. Depois a gente ficou conversando, chegou na casa dela, ela subindo, a gente ficou conversando, desde então a gente voltou e nunca mais a gente separou. Nunca mais a gente separou, eu entrei pra igreja, junto com ela, né, para ser frequente. Eu não tive primeira comunhão, batizado, crisma, nada, não tinha nada disso. E nunca gostei de frequentar a igreja, né, católica. Segui algum tempo para a igreja evangélica, mas também não era um negócio que me atraía muito. E aí eu fui junto com... Ela estava fazendo crisma nesse ano, me convidou para fazer no ano seguinte eu fiz. Então ela me convidou, ela já vinha fazendo crisma, ela me convidou para fazer. Também no ano seguinte eu fiz, fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo junto. E a gente está junto até hoje. Graças a Deus a gente quase não briga, quase não discute por nada. Enfim, muito tranquilo, nosso relacionamento é muito tranquilo, né? Claro que tem um estressezinho, um estresse aqui, um estresse ali, mas graças a Deus está dando tudo certo. Até que eu estava procurando uma data para pedir ela em noivado. E eu não queria que fosse uma data muito longe da data de a gente casar, nem muito perto, né? Para a gente ter tempo suficiente para organizar as coisas e tal.
E ela fez a faculdade de odonto, foi uma faculdade muito sofrida, que ela ia todo dia pro fundão, tempo integral, chegava tarde em casa, saía cedo, chegava tarde todo dia. E não sei porque me deu um estalo e resolvi pedir ela em casamento no dia da formatura dela, né? No dia da formatura dela, ela sempre falou que nunca queria que fosse nada assim, nada muito escandaloso e tal, ela é muito tímida, né? E eu fiz o mais simples possível. Na semana da formatura dela, eu comprei as alianças. E no dia da formatura dela, antes da gente ir, que a gente combinou de se encontrar todo mundo na casa dela, para depois ir pra formatura, né? E tava todo mundo tinha subido lá pra sala, tava todo mundo na sala da casa dela. E ali que eu pedi ela em casamento. Na frente dos pais, na frente das mães, na frente dos amigos, na frente de todo mundo. E foi muito bom, porque assim, ela usou o dia para aproveitar tudo, cara. Foi um dia muito bacana, né? E aí ele chegou na minha casa, a gente pronto para sair, todo mundo assim na correria, né, festa e tal, a festa já ia começar, a gente saiu atrasado para variar de casa. E aí ele, não, pera aí, todo mundo para um pouquinho. Aí ele, fica aqui, Nicole, vem cá. Aí eu já comecei a ficar tensa. Eu, ai meu Deus do céu, não acredito, não posso chorar, não posso esboçar nenhuma reação na minha maquiagem, vai pro beleléu. Tipo, tava com cílio postiço, nunca tinha usado. Então vai descolar esse treco, minha festa de formatura. Aí ele começou a falar e eu com o convite na mão. Aí eu ficava abanando o tempo inteiro. Ele começou, antes da lágrima vir, eu já tava abanando. Aí ele começou a falar, pediu pro meu pai, me pediu em casamento, falou que agora que eu estava me formando, a gente já podia começar a querer construir a nossa vida juntos. E foi muito bonito, assim, que estavam todas as pessoas, todos os nossos amigos, sabe, assim, todas as pessoas que fizeram parte da nossa história por muito tempo, quer dizer, não por tanto tempo, mas em momentos que foram muito marcantes, sabe? Pessoas que muitas vezes interviram para que nós não terminássemos, ajudaram para que nós tivéssemos uma convivência melhor um com o outro. Então foi assim, foi perfeito, no dia perfeito, na hora perfeita, do jeito perfeito, com a pessoa perfeita. E isso foi muito bom, porque depois disso, a gente começou a... Tipo, eu, apesar de até hoje ser uma noiva meio relapsa, eu comecei a, acordar pra vida, sabe? Gente, como assim? Vida adulta já chegou, tá na minha porta, sabe? Me formei, tem que começar a trabalhar. Então foi um mix de sentimentos, sabe? Assim, começar a trabalhar, responsabilidade, cuidar das pessoas, cuidar da minha vida e começar a pensar em construir a minha família de fato, sabe? E aí, aquilo tudo foi assim, né? Um vucu-vucu na minha cabeça. E que, graças a Deus, tudo foi sendo encaminhado. E junto com isso ainda veio, aí eu tinha tomado a decisão de sair da Crisma. Eu não, vou sair, acabou pra mim. E aí veio o convite, né, pra coordenação. E assim, essa foi a turma mais especial que teve. Não só pro meu crescimento espiritual, mas pro meu crescimento como pessoa, sabe? Isso tudo também ajudou muito no nosso relacionamento, no meu posicionamento com relação ao meu relacionamento. E isso foi tudo assim, foi perfeito, sabe? Deus agiu sempre nos momentos certos, sempre quando Ele tinha que intervir, sempre quando Ele tinha que colocar alguém na nossa vida, Ele colocou. E graças a Deus estamos juntos até hoje e tudo vai dar certo se Deus quiser. Então, a gente escolheu o dia 20 de junho, né, esse dia para o nosso casamento. Não foi uma data muito específica, não tem nenhum significado muito importante, né? Vai passar até a partir de agora, né, que vai ser a data do nosso casamento, né? Não tinha nenhum significado, agora tem. É um significado importante, né? E preparativo, assim, achei que fosse um negócio muito mais tranquilo, mas é muito pesado, muito pesado. É difícil, acho que porque ela está resolvendo muito mais coisas que eu, não está sendo também pesado para mim, né? Pensar nas coisas, ver isso, ver aquilo. Eu fico mais com a parte do transporte, né? Chego em casa do trabalho, quase todo dia, pega ela, vai ver não sei o quê, vai ver não sei o que lá, vai ver aqui, tem que ir na casa da Ravine, tem que ir na casa da Aline, tem que ver lembrancinha, tem que ver não sei o quê.
Cara, e é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Que a gente, na hora, assim, nem percebe, né? Acho que todo mundo que já casou passou por isso, né? E o pesado não é chegar na parte da festa. O pesado é o detalhe, né? Ah, tem que escolher cor para isso aqui, tem que combinar com não sei o que lá, que a rosa tem que ser, não pode ser branca, não pode ser azul, que não pode ser não sei o que, tem que combinar com a cor da festa, que não gosta de prata com dourado, e não sei o que, e eu só vou filtrando as coisas, né? Porque ela vai reclamando e eu vou ouvindo, ela vai reclamando e eu vou ouvindo. E eu me abstenho até de dar dica, né? Porque toda dica que eu dou, não combina, não sei o que, não sei o que lá. Então eu fico mais na minha, deixo ela resolver as coisas, apesar de uma opinião diferente, que não seja de detalhe da festa. Eu dou, tranquilo, mas deixa ela escolher, porque esse é o dia dela, né? É meu dia também, né? Mas é o dia muito mais da noiva do que do noivo. O noivo é coadjuvante. Então, hoje, o dia que vai se tornar o mais especial das nossas vidas, o dia que nós vamos deixar de ser Marco e Nicole separados para sermos somente um, dia 20 de junho. Eu gostaria de imensamente agradecer a Deus por ter permitido que nós chegássemos até aqui. Tudo foi muito difícil, tudo foi muito suado, tudo foi muito corrido, mas tudo foi sempre perfeito. Por mais que tivessem intercorrências no meio disso, tudo foi do jeito que tinha que ser e do jeito que tinha que acontecer, sabe? Independente das nossas vontades terem sido feitas ou não, eu tenho certeza que a vontade soberana foi feita, que foi a vontade de Deus e no tempo de Deus. E isso é o mais importante das nossas vidas, com certeza, e que nós consigamos continuar isso na nossa vida de casados e na nossa vida para sempre, porque eu acho que com o nosso relacionamento da forma que foi, a gente conseguiu ter a prova de que Deus é realmente o centro da vida, independente de qualquer situação e de qualquer circunstância, sabe? Não só na família, não só no relacionamento, não só na amizade, mas em tudo, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, tudo acontece. Então, essa é a lição que eu tiro de tudo que aconteceu até hoje na nossa vida. Nicole, espero que você aproveite muito o seu dia, né? A gente não sabe por que a gente escolheu no dia 20 de junho, mas Deus sabe de todas as coisas e tenho certeza que esse é o dia que Ele preparou pra gente, né? O dia do nosso casamento, o dia que a gente, através dele, vai se tornar um só, né? E que você também tenho certeza que nada disso teria acontecido se não fosse aos olhos dele. E esse momento é um momento muito especial, é o primeiro dia de todo o restante das nossas vidas. E espero que seja cada momento perfeito para você, né? Começando hoje até os nossos últimos dias. Te amo muito e é isso. Então, Marco, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter colocado você na minha vida, uma pessoa tão especial, que sempre foi especial para mim, né? Eu não me arrependo de ter só tido uma pessoa na minha vida, porque eu tenho certeza que foi a pessoa que Deus preparou para mim. Foi a pessoa perfeita, no tempo perfeito, na hora perfeita, e que eu tenho certeza que vai fazer com que a gente tenha uma vida perfeita. E quando eu digo perfeita, não é aquela vida de novela. Eu tenho certeza que vamos ter muitos problemas, muitas intercorrências, muitas coisas, mas eu tenho certeza que a nossa união, a nossa cumplicidade, a nossa amizade e a forma com que você me trata e me tratou até hoje vão fazer com que esse fardo seja muito mais leve do que seria se eu estivesse sozinha. Todos os conselhos, o parceiro que você sempre foi para mim, o companheiro, o namorado sempre, sempre, sempre muito, muito amoroso, muito carinhoso, que sempre fez questão de me ver feliz e de me fazer feliz com tudo, toda a dificuldade que tem, que eu sei que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa muito impaciente, muito ansiosa, muito ignorante, e você sempre com sua calma, sempre com sua tranquilidade, contornou isso tudo e me mostrou que isso não serve de nada e que não vale de nada, sabe? Que na verdade eu só tenho que deixar as coisas acontecerem e aprender a ter mais calma. Isso foi com certeza o que você mais me ensinou na minha vida. E eu te agradeço muito
por ter permitido que eu fosse a mulher da sua vida, por ter permitido que eu me tornasse a mulher da sua vida e por ter permitido que Deus fizesse tudo o que Ele fez na nossa vida. Porque se você não quisesse, nada disso teria acontecido, a gente não teria chegado até aqui. Muito obrigada por fazer parte da minha família há muito tempo já. Muito obrigada por permitir que eu faça parte da sua família e que agora, daqui em diante, nós vamos formar a nossa família e eu tenho certeza que não poderia ter pessoa melhor para que isso acontecesse. Te amo muito, muito obrigada por tudo. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo. Surgiu a oportunidade da gente se conhecer, né? Não sei mais o que falar. De sacanear ela e tal. E parar um pouco. Deixa eu tirar bem despertadores que eu tenho. Foi o que eu consegui ali usar de prova, né? Porque eu não sou flamenguista, por que eu vou estar com o símbolo do Flamengo no meu MSN? Vamos parar. Preciso... E eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não tinha contato com muitas pessoas. Eu era mais próxima às minhas amigas e ponto. Só a gente. Só que a gente chegou a... Me enrolei todo, gente. Posso voltar? A Deus vai no mundo.